Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Estão com saúde? Estão pertinho de quem ama? Então, vamos agradecer, né? E também pedir forças, coragem para vencermos esse tempo tão difícil, que está demorando tanto passar, né? Mas vai passar, né? Nada de ruim dura para sempre, como também nada de bom dura para sempre. Esse tempo vai passar, a gente vai vencer e a gente vai poder respirar mais um pouquinho, né? Aliviado, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, tá bom? Então, olha, eu, a professora Ana Maria Rodrigues, juntamente com o intérprete de Libras Danley, vamos fazer, né, com que o processo de ensino e aprendizagem chegue até você, chegue até aí na sua casa. E juntos a gente vai fazer com que o processo de ensino e aprendizagem aconteça da melhor forma. Eu, a professora Ana Maria, o intérprete Danley e todos vocês, alunos. Tem que ser esse grande grupo, viu? Um só não faz nada. Tem que ser todo mundo juntos, engajados, no mesmo objetivo, tá certo? Então, hoje, em língua portuguesa, vamos trabalhar sobre literatura de cordel. Vamos revisar o que é esse gênero textual, sua estrutura, suas características, né? Quais são os temas abordados nos cordéis e também trabalharmos um pouquinho a respeito da produção textual, não é? A gente vai conhecer o gênero e também exercitar, não é? Também produzir o gênero, tá certo? Vamos lá. Então, olha, a gente vai fazer uma revisão, a gente vai ampliar o nosso conhecimento sobre esse gênero textual, trabalhando com base no próprio cordel. Então, vamos lá. O que é cordel? Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita com papel comum, feita para ler ou contar, ou cantar. Então vamos lá, trabalhar verso por verso aí. Literatura de cordel. Por que esse nome? Então, literatura de cordel surgiu a partir da forma como os cordéis eram colocados à venda. Os cordéis eram feitos, produzidos e eram expostos em cordas, colocados, pregados, olha, com aqueles pregadorzinhos de roupa nas cordas e exposto em feiras livres. Então, a forma como era colocado, né, em cordas, surgiu aí o nome literatura de cordel. Cordel vem de corda, cordão. A forma como os cordéis eram expostos em feiras livres, certo? É poesia popular. Por que uma poesia popular? Porque é o texto produzido pelo povo e abordado assuntos realmente do dia a dia do povo, certo? É história contada em versos. Então, quando a gente vai escrever o cordel, cada linha do cordel, cada verso do cordel é escrito um abaixo do outro. E cada linha e cada frase do cordel nós chamamos de versos, certo? Então, lembrando que o cordel é escrito em versos. Esses versos são escritos um abaixo do outro, certo? A história é contada em versos, em estrofes a rimar. Então, o conjunto desses versos nós chamamos de estrofes, tá certo? Versos, cada linha do cordel, cada frase do cordel. E o conjunto dessas linhas, o conjunto dessas frases, né? O conjunto desses versos, nós chamamos de estrofes. Arrimar. Por quê? Porque o cordel tem rima. E o que é rima, professor? Vamos revisar. Rimas são palavras que terminam com um som parecido, um som semelhante, certo? Então, o cordel tem rima também. Um verso vai rimando com o outro, tá certo? Escrita em papel comum. É escrita em papel de ofício, né? Aquele papel A4, tá bom?
aquele papel bem simples, não é? Papel ofício que nós chamamos, que tem aqueles que são coloridos, o rosa, o verde, o azul, o amarelo, tá bom? Feitas para ler ou cantar. Então, a gente pode ler o cordel, como também pode ser transformado na cantoria. Então, a rima vai dar essa facilidade, não é? Para ser transformado em cantoria, certo? Então, o cordel pode ser lido ou cantado, tá bom? Vamos lá. A capa é estilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho com porção, preparando a matriz para fazer reprodução. Então, nessa estrofe aí, aborda o quê? A estilogravura, não é? E o que é estilogravura? A capa é estilogravura, ou seja, é uma técnica, né? Que é feita aonde? Na madeira. A madeira é toda esculpida, né? É feito o desenho na madeira, depois é colocada a tinta por cima ali da parte do alto relevo da madeira e assim é colocada em cima do papel, não é? Onde vai ser a capa do cordel. Então, é parecido como um carimbo, mas não é um carimbo não. É chamada a técnica da xilogravura. É a técnica da reprodução, tá certo? Então, como é que faz a xilogravura? Em um pedaço de madeira é feito todo o desenho, não é? Que representa ali o cordel, que representa o tema abordado no cordel. Depois é colocada a tinta por cima, onde fica toda a parte do alto relevo, e assim impressa nas capas dos cordéis, tá certo? Os cordéis, eles são ilustrados também. Na capa tem o desenho que representa o cordel, tem o título do cordel, como também tem o nome do cordelista, certo? Vamos lá. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem à mostra resuma a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Vocês percebem que cada verso vai rimando um com o outro, não é? E esse espaçozinho de uma estrofe para a outra, justamente para dividir, para separar. A gente percebe que cada estrofe é formada pelo grupo de versos, não é? E para existir uma estrofe da outra, para a outra, existe o quê? Uma distânciazinha, tá certo? Uma separação. Então, nos cordéis, minha gente, é abordado o quê? A cultura do povo. Por isso que é uma literatura popular. Aborda assuntos do dia a dia mesmo do povo, tá certo? Vamos lá. 7 sílabas poéticas. Cada verso deve ter para ficar certo, bonito e a métrica obedecer, para evitar o pé quebrado e a tradição manter. Então, essa parte aí é da estrutura do cordel, como deve ser feito, como se deve obedecer. É como se existisse uma regra, não é? Na escrita de cordel. 7 sílabas poéticas. Então, cada verso, não é? Deve ter 7 sílabas poéticas. Porque se não manter, porque se mudasse essa forma, ia perder a essência, ia perder, como diz no próprio texto, né? A tradição de se fazer cordel. Então, além de ser escrito em versos, além do conjunto de versos ser chamados de estrofe, além de ter a rima, não é? Cada verso também deve ter 7 sílabas poéticas. Como assim, professora? Cada verso, né, tem que ter 7 sílabas poéticas. Por exemplo, aqui, ó, literatura de cordel. Literatura de cordel. 7, certo? 7 sílabas poéticas, todos os versos, certinho? Vamos lá. De folhetos de cordel, nas feiras eram vendidas, pendurados no cordão, falando do acontecido, de amor, de luta e mistério, e de fé e do desassistido. Então, veja só, dos folhetos de cordel nas feiras eram vendidas. Onde eram vendidos cordéis? Onde podia ser encontrados cordéis? Nas feiras livres, pendurados, olha, nos cordões, pendurados nas cordas,
Daí o nome, literatura de cordel, né? Abordando assuntos que representava a vida do povo. Por isso que também poesia popular. Olha, falando do acontecido, né? Falando de assuntos que realmente estavam acontecendo naquele momento. Que assuntos eram esses? Amor, luta, mistério, fé, certo? Assuntos realmente do dia a dia do nosso povo. Vamos lá. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Então, eram abordados nos cordéis também assuntos relacionados à educação, né? Era também colocados como uma crítica, né? Como denúncia, certo? De alguma coisa que estava acontecendo de forma errada. Então, eles também utilizavam o cordel para denunciar alguma situação. Mas trata de outros temas, de luta do bem contra o mal, da crença do nosso povo, do hilário, coisa e tal. E você acha nas bancas por apenas R$ 1. Então, além do tema amor, luta, não é? Mistério, fé, educação, era tratado também nos cordéis o tema, por exemplo, céu, inferno, não é? Como diz assim, ó, a luta do bem e do mal. Então, era colocado nos cordéis essa forma de pensar. Colocava também para nos cordéis ser abordados a crença, não é? De cada um, não é? Olha, e você acha nas bancas por apenas R$ 1. Então, era feito com material simples, não é? Eram com um material simples, eram colocados nas feiras livres, eram vendidos da forma mais simples possível, elaborado da forma mais simples possível, para realmente o povo poder usufruir, o povo poder adquirir, poder comprar. Então, olha, e você acha nas bancas por apenas R$ 1. Aí vem questionando, abordando, né, a facilidade de se ter o cordel, certo? O cordel é uma expressão da autêntica poesia do povo da minha terra, que luta para que um dia acabe a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Era abordado também a esperança, né, de dias melhores. Independente, olha, da situação que estava vivendo, da crise econômica, da corrupção, né, de tantos assuntos ruins que eram abordados nos cordéis, também era abordado temas de esperança, né? Para quê? Para que a gente também possa sonhar com um mundo melhor, né? A partir do momento que a gente conhece o problema, lutar para resolver, certo? A gente pode sonhar com um futuro melhor, com dias melhores, mas a gente tem que começar a trabalhar, a dar passos para que esse futuro bom realmente aconteça, certo? Vamos lá. A gente vai ver agora a história, um pouquinho da história da literatura de cordel, a sua origem, não é? Então, olha, há notícias, né, há registros da existência do cordel logo no início, onde? Portugal, Espanha, França, muito antes do descobrimento do Brasil. Então, muito antes do Brasil ser descoberto, não é, pelos portugueses, o cordel já fazia parte da vida desse povo, só que em outros países. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, aí sim, eles trouxeram, não é, para o Brasil os cordéis, a literatura de cordel. Olha, aqui chegou os colonizadores no Brasil. Começou a ser editado por volta de 1893 a 1895. Foi o período, não é, que começou aqui a produção de cordel. Com quem? Quem foi a pessoa que iniciou, não é, com essa literatura de cordel? Com o poeta de Pombal, da Paraíba, Leandro Gomes de Barros. Então, o cordel, né, a literatura de cordel sendo uma da cultura do povo nordestino, mas sua origem não surgiu aqui no Brasil.
hoje faz parte da cultura nordestina, né? A literatura de cordel, devido aos temas que são abordados, mas surgiu em outros países, certo? Vamos lá. Olha, para escrever o cordel, a gente precisa, né, prestar atenção nesses elementos fundamentais, marcas, características, né, que a gente não pode fugir, porque tem que manter a tradição. Primeiro, as estrofes. Como devem ser as estrofes? Sextilha, não é? Formado por 6 versos. Setilha, formados por 7 versos. Décima, formados por 10 versos. Ou quadra, formados por 4 versos. Aí tem que seguir essa estrutura. Os versos. Como devem ser os versos? 7 silábico, não é? O que é isso, professora? Cada verso ter 7 sílabas poéticas, como a gente viu, não é? Analisando ali dentro do poema, tá bom? Vamos lá. Rimas. Pobre e rica, fácil e difícil. Tem que ter o quê? Entre um verso e outro? A rima, não é? E o que são rimas? São palavras que terminam com um som parecido, semelhante, né? Utilizando uma linguagem simples, uma linguagem, não é? Bem do dia a dia, bem de acordo com a realidade do povo, tá bom? Métrica, quantidade de sílabas em cada verso, né? As 7 sílabas poéticas, como vimos. Os versos mais utilizados nos cordéis, não é? São os de 7 e de 10 sílabas. Tem os de 7 e os de 10. O que a gente analisou tinha quantas? 7, né? Mas tem de 10 também. Usa-se a elisão e a 7 sílaba tônica para metrificar um verso. Então, como devem ser os versos? Com 7 sílabas poéticas cada verso. Ou então com 10, certo? Oração, a história escrita no folheto. O que é a oração? É a história, o assunto, o que vai ser abordado, o que está sendo contado, certo? Declamação, leitura, ritmo moderado. Então, eu não posso ler o cordel da mesma forma que eu leio um texto, vamos dizer, como conto, por exemplo, como uma fábula, por exemplo, né? Eu tenho que ler no ritmo, dar a pausa, não é? Dar a paradinha de um verso para o outro. Dá toda uma entonação na leitura, ok? Constante, clareza na exposição de palavras. Então, lê devagar, lê pronunciando as palavras bem direitinho, para que exista a compreensão, tá bom? Cantoria do cordel. Nós vimos que o cordel pode ser lido ou cantado. E a rima é que vai facilitar nessa parte da transformação da leitura para a cantoria. Olha, utilização de uma melodia, não é, tradicional, de violeiros, repentistas, aboios ou algumas músicas de forró tradicional, como Mulher Rendeira, por exemplo. Então, o cordel, quando ele é cantado, não é? Então, quem é que faz uso da cantoria? Os violeiros, não é? Os repentistas, quem faz aqueles aboios, certo? Para isso, a rima, para facilitar aí, para dar toda essa ênfase na cantoria dos cordéis, certo? E a gente vai ver agora alguns dos temas que são trabalhados nos cordéis. Quando vai produzir um cordel, a gente tem que ver o tema que a gente vai abordar, que a gente vai tratar, não é? Primeiro eu tenho que escolher o tema. Para isso eu preciso escolher o tema, pesquisar sobre o assunto, ter o conhecimento, não é? Sobre o assunto, eu não posso escrever algo se eu não tenho conhecimento sobre o assunto. Por isso a importância de ler bem. Quanto mais eu leio, mais eu tenho facilidade na minha produção, não é? E assim a gente utilizar toda a estrutura, todas as características do cordel e colocar em prática. Olha, hilário, né? Temas que remetem ao termo da comédia, do humor, romance, não é? Traição,
textos de reportagem, alguma notícia, alguma reportagem, né? Histórias verídicas, história que realmente aconteceu, como também história de Trancoso. O que é história de Trancoso? Histórias criadas pelo povo, imaginadas pelo povo, inventadas, certo? Religiosidade, não é? Aborda também a crença, a fé de cada um. Situação social, né? Os assuntos, os temas que aborda a nossa vida social, educação, saúde, alimentação, moradia, ok? Cordel educativo, né? Quando abordado algum assunto ali relacionado à educação, e cordel engajado, aquele cordel que envolve vários assuntos, vários aspectos. Certinho? Tudo ok? Qualquer dúvida, olha, anota, tá bom? Revisa a videoaula, volta um pouquinho, tá bom? Pergunta aí o seu professor para que a gente possa, olha, produzir um cordel bem bonito, tá bom? Comece aí, olha, a pensar no tema, a pesquisar sobre esse tema, prestar atenção nas características, não é? Do cordel, na estrutura e vamos começar, minha gente. Ler e escrever, certinho? E para terminar a aula, eu trouxe essa frase. E vocês, quem pensa que é obrigação, a partir de hoje vai começar a pensar de forma totalmente diferente. Estudar não é obrigação, não é? Muitos pais dizem assim: é sua obrigação estudar. Concordo, é a nossa obrigação, é o nosso dever. Mas a gente tem que estudar não apenas como uma obrigação, como um peso. A gente tem que estudar com prazer, com amor, com alegria, né? Tendo a consciência, tendo a clareza de que a partir do estudo eu posso realizar os meus sonhos, né? Seja ele qual for, o estudo é a porta de entrada para a realização dos nossos sonhos. É uma porta aberta, olha, para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Então, comece a viver isso, não é? O estudo é uma porta aberta para a realização dos nossos sonhos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido, não é? Tenham tirado suas dúvidas, tenham ampliado seu conhecimento e qualquer dúvida que tiver, pergunta aí ao seu professor, tá bom? Para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça, essa interação, essa troca de conhecimentos, né? Essa troca de conversas que é tão gostosa, mesmo os distantes, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado bem esse tempinho que passamos juntos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, ok? Tchau, até a próxima aula.